se eu vou publicar isso não, mas enfim. Primeiro, antes da gente começar o nosso conteúdo aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Dá um joinha. Dá um joinha. Se você gostar, claro. Se você gostar, claro, exatamente. E comenta, né? Pode comentar o que vocês quiserem, pode perguntar, pode falar, pode contar da sua história e a gente tá contando aqui da nossa. Isso, e a gente vai estar interagindo aí com vocês nos comentários. Ok, então, próximo ano, 2016. 2016. 2016 foi um ano em que a gente começou a mudar a nossa mente em relação a muitas coisas. Verdade. A gente, se eu não me engano, foi em 2015 que a gente foi numa viagem para Curitiba. Isso. Né? Fomos num congresso lá, chama, né? Não sei, eu acho que ainda tem, chama Louvação. É um congresso muito bacana, né? Sobre as artes na igreja, sobre comunicação na igreja. Então a gente tudo foi voltado para a igreja. Isso, e como a Gabi trabalhava na época, né, na comunicação da Central, da Igreja Batista Central, e eu estava ajudando muito na parte musical. Eu acho que eu ainda não trabalhava, hoje eu trabalho na Central, mas na época eu não trabalhava. Nós fomos lá para poder pegar ferramentas e aprender um pouco mais. E nós conhecemos lá, ficamos na casa de um pastor que marcou muito a nossa vida, né? Talvez você esteja vendo aí, não sei, né, Carl? Mas não sei se, eu acho que você não imagina o tanto que você influenciou positivamente a nossa vida, né? Até ficar o registro aí. Ele é pastor da Igreja no Cinema, depois vocês dão uma olhada, @Igreja no Cinema, o Instagram dele é muito legal. E é o pastor Cal e a esposa Aline. Isso. E a gente ficou na casa deles, né? E foi uma experiência assim muito surreal para mim, porque, bom, eu formei em teologia e todo mundo conhece um teólogo chato, assim. Eu em muitos momentos era esse tipo de cara, muito às vezes cético, muito incrédulo com muita coisa. Questionador, né? Questionador. O Cal, ele abriu muito a minha mente para a realidade sobrenatural do reino, né? E sobrenatural não no sentido, sabe, místico, de um poder e tal, mas sobrenatural do cuidado que Deus tem com a nossa vida em todas as áreas, né? Então, por exemplo, o Cal falou comigo assim: cara, a gente fica preocupado com o dinheiro. Se Deus quiser, às vezes Deus pode fazer aparecer dinheiro no seu bolso. E eu sempre fui muito crítico da crença de que Deus ele quer que a gente seja rico e tudo mais. Mas, todavia, entretanto, né, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes e você vê nas Escrituras uma promessa de não só de cuidado material, né, quando Jesus fala, né, que a gente não precisa se preocupar, né, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, que essas coisas Deus sabe que a gente precisa, Ele vai nos suprir. Mas Jesus também fala de abundância, né? A palavra fala de abundância. Quantas pessoas, quando foram abençoadas por Deus, foram abençoadas por meio de recursos materiais? A gente falou anteriormente aí, né, da questão do colégio ter fechado, da gente ter aprendido que Deus cuida, mas eu conseguia entender que há algo a mais ainda. Deus não só cuida, mas Ele efetivamente quer que a gente tenha uma vida abundante. Sim, em alguns contextos essa vida abundante não vai passar por ter dinheiro, não vai passar por ter nada disso, né? Mas a vida abundante é uma vida plena, uma vida feliz, uma vida realizada. Uma vida de sucesso. Né? Pode ser uma vida em que você vai estar na cadeia, junto com seu colega, cantando lá porque vocês estão fazendo o que Deus queria que vocês estivessem fazendo. Ou pode ser um momento em que você aproveitou um ano de sua vida que Deus ele superabundou ali e te deu muitas bênçãos, inclusive bênçãos materiais, e você às vezes pode tirar um ano de descanso inteiro para poder refletir naquilo que Deus, né, entregou na sua vida, nas suas mãos. Contextualizando essa questão que o Johnny falou, né, de estar na cadeia, ele está se referindo ao apóstolo Paulo, que ele foi preso várias vezes, e uma dessas vezes foi que ele estava preso com um amigo e eles estavam plenos ali cantando louvores a Deus. Eles tinham uma vida de sucesso mesmo estando presos. É isso que o Johnny quis dizer, só estou contextualizando. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante, né? E a nossa mente começou a mudar muito a partir disso, né? De entender, cara, eu quero estar num lugar maior, melhor, né? Eu quero deixar um legado para os meus filhos. A gente ainda não tinha filhos. Não que eu não pensasse nisso, mas hoje eu penso na importância disso,
a importância de sair dessa terra deixando um lugar melhor. E, bom, eu sempre tive uma mentalidade de nascer na igreja, crescer na igreja, vou entregar minha vida para o reino e tal. Mas daí para frente eu acho que eu comecei a entender que o reino não é só sobre igreja, sobre oração, ler a Bíblia. O reino é muito maior, ele é a vida, ele contempla a vida humana como um todo, né? Então, o que eu queria deixar aí, que foi o aprendizado que a gente teve com o Carl, da gente não ter medo de ter ambições grandes, da gente não ter medo de querer sonhar grande, de querer fazer coisas grandes, né? Eu tô lembrando de uma coisa que foi muito importante e a gente está se planejando para fazer isso, né? Que foi sobre viver os anos sabáticos, né? A gente é cristão, a gente acredita, né, que a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós, e a Bíblia fala sobre um princípio básico que a gente sempre ignora. A gente não aprende a pensar nesse princípio, que é o princípio do ano sabático. Deus ele diz, né, lá no Antigo Testamento, que o homem precisa ter um dia de descanso, né, ter o sábado. Então isso é uma coisa que a gente preza muito para a nossa vida, como princípio, não como lei, mas como princípio. Então toda semana a gente tem que ter um dia de descanso, a gente tem que ter um dia separado para a gente poder, né, relaxar a mente, relaxar a nossa... Curtir a família. Curtir a família, né? Mas a gente também quer viver, e a gente entende isso como princípio bíblico também, dos anos sabáticos, né? A Bíblia fala sobre você trabalhar 6 anos e descansar no 7º. Esse é um princípio que não conheço nenhum cristão que procura talvez levar isso para a vida, levar isso a sério. E a gente já está com um plano, né? 2025. O Carl, você conhece? Eu tô falando aqui. Conheço o Carl. Ele falou com a gente sobre isso, sobre os planos que ele tinha para a família dele, de viver esses anos sabáticos. Isso foi algo que eu falei assim, eu quero viver isso também. Então, um outro aprendizado que eu tive é isso. E a gente está programando nossa vida, né, para 2025. Anota aí, hein? Vamos ver. Tira print da tela, gente. Tira print da tela. Se a gente não tirar o nosso ano sabático, você xinga nós. Exatamente. Nós vamos tirar um ano sabático. E para que serve esse ano sabático? Não é para você ficar vendo Netflix 365 dias. É um ano de revisão da vida, de revisão da missão, revisão da visão que você tem da sua vida, do seu propósito. Um ano de crescer em alguma outra área que você, geralmente trabalhando, você não conseguiria parar para, né, sei lá, seja fazer um curso de especialização, seja de ir para um outro país e conhecer uma outra cultura. Então é um ano de ócio criativo, né, de ócio produtivo. Então é isso que a gente quer viver e que a gente aprendeu aí com o Carl. Isso aí. Próximo ano, 2017. 2017 foi a chegada da nossa princesa Aurora. Isso. E o que a Aurora nos ensinou, né? Muitas coisas. Muitas coisas. Primeira coisa que eu acho que é o essencial é porque eu acho que eu comecei a realmente entender que a vida ela acaba. E, bom, um recurso que a gente tem o tempo todo na nossa mão, que é o dinheiro, muitas vezes a gente... Bom, desde que a gente casou, a gente nunca ficou no vermelho, né? A gente nunca ficou no vermelho. Então a gente ficou um mês no vermelho, mas foi algo controlado, foi algo que a gente tinha planejado. Mas era aquela ideia, o nosso salário é para o nosso sustento. E a gente gastava o salário todo, se orgulhava de não ficar no vermelho, mas a gente não poupava nada, a gente não sabia como usar o dinheiro de fato. A gente nunca nem pensava, né? A gente nunca nem pensava... Poupar, investir, fazer mais dinheiro. Poupar até que às vezes pensava, mas a gente não enxergava que era uma coisa tão importante. Por quê? A gente cresceu numa realidade e fomos ensinados de que, bom, aquele é o seu salário, você gasta ele, e para você se aposentar tem o INSS, você vai trabalhar, você vai ter o tempo de trabalho, e lá na frente você vai conseguir aposentar, o governo vai resolver. Pois bem, quando a Aurora nasceu, na verdade, quando a Gabi ficou grávida, eu comecei a refletir muito. Eu falei assim, olha, eu preciso ensinar meus filhos a terem um futuro certo para eles, né? Deles entenderem o que eles querem para a vida deles e eu ensinar eles sobre... Porque eu, como eu sabia já ter uma boa gerência, porque eu entendi que não precisava poupar nem nada, mas eu nunca fiquei no vermelho, então eu falei assim, olha, eu preciso ensinar isso para a Aurora, como administrar bem as finanças. E daí eu comecei a estudar.
comecei a estudar sobre finanças, comecei a estudar sobre ações, sobre investimentos, né? Comecei a me aprofundar. Teve até uma situação bem drástica assim, né? Ah, é. Que eu fui cismar de mexer com... Mexer com o que não sabia. Eu não sabia. Não tinha estudado direito sobre bolsa de valores, essas coisas, entrou numa ação lá, enfim, empolgou. Foi mercado futuro, fui mexer com dólar. Futuro. E perdi R$5.000 em Uau. uns 5 minutos. Mas, bom, quando isso aconteceu, eu falei assim, olha, se isso aconteceu, de duas uma, ou isso aqui é uma roleta russa, né, ou eu simplesmente não sei alguma coisa, né, porque tem gente que vive disso, tem gente que vive de bolsa, de mercado, e aí eu comecei a entrar de cabeça mesmo, estudar, entender e procurar me aprofundar. E eu acho que esse foi o maior aprendizado que a minha filha pôde me dar. Aprender o valor de saber administrar o dinheiro e o valor de tornar o dinheiro meio escravo. E, rapidão, essa coisa de saber lidar com o dinheiro é tão importante para um casal, porque eu não vou falar aqui de estatísticas, mas se não é o primeiro, é o segundo motivo pelo qual as pessoas se separam. As pessoas se separam por problemas financeiros, seja por má administração, seja porque um sabe poupar e o outro gasta demais, seja porque às vezes a esposa nem sabe quanto que o marido ganha e vice-versa, e aí eles só dividem as contas. Não estou falando que isso é certo ou isso é errado, só estou falando que estatisticamente, se não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro. É um dos 3 primeiros motivos pelos quais os casais se divorciam, né? Isso em qualquer ambiente, seja ambiente cristão ou não. Isso é um fato. Exatamente. E aí, assim, bem rapidamente, eu acho que os princípios de todo esse tempo que eu tenho estudado, né, que eu tenho visto a importância de aprender a saber lidar bem com o dinheiro, para mim tem 3 pontos importantes que, né, são princípios que a gente gostaria de passar para vocês. Um é, sempre se pague primeiro, né? Eu sou cristão, então na verdade eu sempre dou o dízimo primeiro, porque eu entendo a importância, né, de devolver a Deus parte, né, daquilo que Ele me deu. Na verdade eu estou devolvendo a Ele das próprias mãos dele, né? Ele me deu uma coisa e eu em gratidão eu retorno para que o reino cresça, né? Para que a obra dele continue. Então isso é uma convicção minha enquanto cristão. Mas depois disso a gente tem que se pagar primeiro. E o que significa isso? O dinheiro que você ganha, ele não é seu. Se ele fosse seu, você terminaria com ele 100% na sua conta no final do mês. Não é isso que acontece. A gente sempre acaba com o dinheiro inteiro e geralmente, às vezes até, né, muita gente acaba até se endividando. Ou seja, vai além do que ganha. Então, esse princípio antes de você pagar outras coisas, antes de pagar supermercado, antes de pagar as contas, antes de pagar qualquer coisa, se pague primeiro, pague o seu salário, né? Pegue um pedaço daquele dinheiro que você recebeu e se pague. Quanto? 10%, né? Tem um livro muito bacana que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, onde ele ensina esse princípio. Se pague 10%. De tudo que você receber, se pague 10%. E aí, onde você vai colocar esse dinheiro? É o outro ponto que eu quero falar. É você começar a aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. O seu dinheiro ele tem que ser seu escravo. E para isso, você tem que investir o seu dinheiro. Em outras palavras, na verdade, bom, tem muitos vídeos aí na internet para você entender melhor sobre essas coisas, tá? Mas eu vou tentar simplificar bem aqui. Você pegar esse dinheiro que você se pagou e colocar ele em ativos, tá? O que é um ativo? Ativo é algo que você compra e que vai te dar dinheiro em troca. Então isso pode ser produtos financeiros, desde, sei lá, tesouro direto, ações, um CDB, qualquer coisa, qualquer produto financeiro, ou pode ser um negócio, né? Você investe lá, você começa a fazer brigadeiro, pega o seu dinheiro, aplica nisso e aí consegue gerar um lucro em cima, né? Então, ativos são coisas que você aplica o seu dinheiro que te dão dinheiro, mais dinheiro em troca, tá? E passivos são coisas que quando você compra, elas vão virar só gastos, né? Um passivo terrível que muita gente compra sem ter condição de comprar é o tal do carro. Carro é um passivo que come o seu dinheiro, né?
Ele come. Dizem até que é um outro filho, né? O carro é um outro filho da família. O carro é um outro filho da família, né? E eu sei que a gente é acostumado a viver numa realidade onde a gente precisa ter carro, mas enfim, é o que eu tô querendo Acho que vale o questionamento. Tem gente que realmente precisa de carro. A vida vai pedir o carro mesmo. Mas às vezes você pode analisar a sua vida e falar, poxa, não, eu acho que eu posso andar mais de Uber, mais de 99, mais de táxi, mais de ônibus, mais de metrô, em vez de ter carro. E aí, se eu precisar, às vezes, para fazer uma viagem ou para ir num lugar muito distante, eu alugo um carro, eu peço emprestado para alguém, eu dou um agradinho e pago, né, a gasolina e mais um pouquinho, pago uma lavagem no carro. Enfim, se você tem outras formas de conseguir isso, né, andar mais de carona, questione-se se realmente o carro é importante, porque às vezes e não é problema carro ser importante. A gente só tá falando aqui que às vezes pra você, no seu estilo de vida, você pode dar uma sacrificadazinha e ficar sem carro. Entendeu? É claro, óbvio, que a gente ama o conforto de carro. Gente, eu amo ar-condicionado. Imagina no calor. No calor eu ligava o ar-condicionado todos os dias para ir trabalhar ou para andar, enfim. Mas eu abri mão de uma coisa que eu gosto porque realmente o meu estilo de vida hoje eu não preciso de carro. Talvez amanhã eu precise. Né? Isso. Então, relembrando, primeiro princípio se pague primeiro, 10%. Segundo faça o seu dinheiro seu escravo, aprenda a investir o seu dinheiro, porque com o tempo, né, com o efeito de juros compostos, o efeito que o investimento tem no longo prazo, você vai acabar se aposentando de forma privada, você nem vai precisar de governo, se é que na nossa geração isso vai ser possível, né? Mas você vai conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você. E o terceiro ponto que eu queria falar aprenda a ganhar mais dinheiro. A gente se prende ao que a gente consegue ganhar no emprego. E isso não é bacana, porque se você quer se aposentar bem, se você quer, né, depois quando você não tiver mais força de trabalho, conseguir parar de trabalhar e manter o padrão de vida que você tem, você precisa conseguir aprender a ganhar mais dinheiro, porque muitas vezes só com o salário que você ganha, você não consegue. Né? E muita gente reclama, economia isso, economia isso. Cara, você tem que correr atrás. É o que eu falei. Você trabalha, sei lá, você é analista de sistemas, eu preciso de mais dinheiro. Enfim, faz brigadeiro. Tem gente que usa o Uber, o 99 ou tal, como 99, a mais, né? Aprenda a ver outras oportunidades para criar o seu próprio negócio. O Pai Rico, Pai Pobre, que é um outro livro muito bacana também sobre educação financeira, ele fala que você deve ter a sua profissão, que é um lugar onde você vai aprender e vai crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Esse deveria ser o foco de ter uma profissão. E o outro lado tenha um negócio. Então ele fala, todo mundo tem que ter um emprego e tem que ter um negócio junto, para poder fazer com que cada vez mais, né, à medida que você for crescendo na sua profissão, você, através do seu negócio, você consiga juntar as duas coisas e ir alavancando os seus ganhos para que você no futuro consiga talvez até aposentar bem mais cedo e consiga se dedicar integralmente a atividades que você considera muito mais importantes, né? Então é isso.